Muito bem, estamos aqui hoje nesta manhã recebendo a professora doutora Bartolina Ramalho Catanante, líder do grupo de estudos e pesquisas em política e planejamento educacional e história étnico-racial da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professora do programa de pós-graduação, mestrado profissional em educação da UEMS Estadual de Mato Grosso do Sul, que hoje está aqui conosco falando de povos originários de Campo Grande. Professora, é um prazer receber você aqui. Espero que você contribua muito para direcionar o conhecimento dos nossos professores sobre os povos originários em Campo Grande. Agradeço muitíssimo o convite, Ednei. É uma honra estarmos aqui, falando um pouco dos povos originários, que em Campo Grande, quando nós citamos essa questão, quem são os povos originários, né? Existe até mesmo uma polêmica por quem fundou Campo Grande, como que foi, tudo isso aí colocado, né? Será que foi o José Antônio Pereira mesmo, né? Ou se foi a tia Eva, que aqui chegou juntamente com o José Antônio Pereira, né? Não reconhecido pela historiografia. Então nós temos assim uma vertente da história que, quando nós pesquisamos quem são os povos originários de Campo Grande, nós temos algumas etnias indígenas aqui na cidade, né? De onde surge esses povos, como que o estado de Mato Grosso do Sul está. Então, em primeiro lugar, para a gente falar de povos originários, nós temos que pensar um pouco em Mato Grosso do Sul, né? Porque Campo Grande está aqui, capital do estado de Mato Grosso do Sul. E aí, quando a gente pensa em Mato Grosso do Sul, que povos originários nós temos? Nós temos, 11 etnias em Mato Grosso do Sul. Isso é um dado extremamente relevante. Nós temos 80 mil habitantes indígenas no estado de Mato Grosso do Sul, pelo último censo, dos dados de 2012. E 10 e 12, de 12 que chama para 80 mil. E aí, quando nós pensamos nesse povo originário, a gente vem analisando esses dados, e onde que eles estão, onde que estão os nossos povos indígenas, que são os originários da cidade, tudo. E passamos por um processo de genocídio da população indígena. Eu acho que isso tem que ser registrado. Quando José Antônio chega aqui, quando tia Eva chega aqui, já havia iniciado esse processo de genocídio, sabe, dos indígenas do estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse é um dado fundamental para a gente analisar, de onde vem, como está, E eu trouxe aqui alguns dados. E os indígenas estão em 29 municípios e tem a seguinte etnia: Guarani, Kaiowá, Terina, Caduel, Quiniquinaua, Aticum, Ofaié e Guató. E interessante que temos línguas diferentes, A gente fala assim, geralmente a população sul-mato-grossense só fala a língua portuguesa. Nós nos esquecemos dos povos originários, dos indígenas, que mantêm a língua mãe, que isso é importante, isso dá identidade, e essa é uma das dificuldades, por exemplo, quando nós recebemos as crianças indígenas em nossa sala de aula. A diferença da língua, porque a criança fala o Guarani Kaiowá, fala a língua que a escola não está acostumada a receber. E aí não tem esse tempo, de adaptação da língua
da criança. Então, por exemplo, geralmente a comunidade indígena tem uma língua que estava em extinção, era dos Guatós, há alguns tempos atrás, mas houve uma... Primeiro, até nesse tempo eu estava na Secretaria de Estado de Educação, a gente, para preservar, tinha uma matriarca só, e a comunidade estava praticamente se extinguindo. A gente fez um dicionário indígena para tentar preservar essa língua, né? Hoje eles já estão mais constituídos, reunidos, porque tinha alguns em outras etnias, né? Hoje a gente já tem isso mais identificado, mas é um diferencial, né? É um diferencial e que nós da escola pública regular, nós professores, educadores, a gente tem que parar para ouvir as dificuldades. Geralmente a gente classifica como uma dificuldade de aprendizagem, né? Mas muitas das vezes a gente vai verificar que é uma dificuldade da língua desse povo originário. Ele aprende a língua mãe e quando chega na escola é só a língua portuguesa, né? Aqui em Campo Grande tem pouquíssimos ainda cursos de língua guarani, de língua terena, né? Mas em Dourados a gente vê mais iniciativas de cursos, sempre fomentando isso. E daí para os professores, né? Para que os professores também entrem nesse terreno, nessa linguagem. Então, por exemplo, quando a gente fala de povos originários em Campo Grande, a primeira coisa é reconhecermos que nós somos o segundo maior estado em termos de população indígena no Brasil, tá? E dentro dessa comunidade temos 11 etnias com as suas respectivas linguagens. Essas 11 tem cada uma delas em Campo Grande ou são espalhadas no estado? Em Campo Grande, eu trouxe até aqui um dado, nós temos Campo Grande, olha, nós temos 4, né, comunidades urbanas hoje constituídas, né, que é a aldeia Marçal de Souza, Tupani, que é aqui no Desbancado, né, no bairro Tiradentes. Nós temos a aldeia Tarsila do Amaral, a aldeia Água Bonita e a aldeia Darcy Ribeiro. Então, em Campo Grande, temos os terenas, né? E só numa comunidade aqui que tem povo Quiliquinaua misturados, mas a maioria é terena, né? Essa comunidade que a gente tem, né, no município e que tem um sistema de vida, de adaptação, de sobrevivência, né, mais adaptado ao não indígena, digamos assim, certo? É isso mesmo. Então são os terenas que nós temos aqui em Campo Grande, a maioria. Essa dizimação, professora, que aconteceu com os povos do território campograndense, que acabou resultando nessas 4 etnias restantes aqui, ela se deu de que maneira? Como foi esse processo que acabou afastando, afugentando essa comunidade indígena que resultou somente nessas 4 aqui nesse território? Nós temos assim uma história, segundo a Graziella Chamorro, né, que organizaram um livro, são professoras da UFGD, que traz a história Povos Indígenas em Mato Grosso do Sul, História, Cultura e Transformações Sociais, que é uma referência também aqui no nosso estado. Ela volta lá em 1530, tá? Logo nos primeiros movimentos de habitação do Brasil, né? 1500, 1530, isso já estava mais ou menos
consolidado, com as entradas, primeiro dos primeiros europeus, né, com a questão das missões e lá mais no interior com a entrada das bandeiras. Olha só como que a história vem contando, né? O primeiro foi aquele primeiro momento do descobrimento do Brasil, entre aspas, né? E em 1930, quando começa mesmo o processo de colonização do Brasil, os povos indígenas, eles são aprisionados e são mortos também, porque quando os europeus chegaram aqui, não foi aquela coisa idílica, você entendeu, dos povos indígenas. Eles tentaram defender o seu território, que para o indígena, o território, ele é fundamental para a preservação da sua etnia, da sua cultura. Então a entrega do território não aconteceu sem dor no Brasil inteiro, muito pelo contrário, com muita dor, com muito sofrimento, com muito aprisionamento e com o genocídio dos povos indígenas, né? A morte dos povos indígenas. E conforme os europeus iam entrando no estado, na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso, iam adentrando para o interior, né? Esse genocídio foi acontecendo, certo? Aí nós temos assim, né? Nós temos aquele período de 1530, que vem com essa questão forte. Temos o período da entradas e bandeiras, temos o período das missões. As missões representaram um grande sofrimento dos povos originários, pela questão do aprisionamento, pela questão da apropriação ou desculturização através da língua, que não aceitavam a língua indígena, queriam ensinar a língua portuguesa, né? E tirar o indígena da terra, né? Para o indígena, Guarani e Kaiowá, é o tecorá, porque aí sim é o seu lugar na terra. Sem esse lugar na terra, o indígena não vive, porque é ali que ele reencontra as suas origens, a sua religiosidade, o seu espaço e o seu ser na terra que ele habita. Compreendido isso, a gente vem um pouquinho, vamos dizer que aqui, mais para as últimas décadas, século XIX e século XX já, nos anos 70 e 80, a gente teve um grande período de massacre dos povos indígenas aqui na região do interior, na região centro-oeste, né, nas nossas regiões. Isso deixou os indígenas muito aprisionados em alguns lugares e resultou nessa questão da apropriação. Quando vem, né, essa questão da alta colonização ou apropriação das terras indígenas nesse período. Então a gente tem isso nas décadas de 70 e 80, né? Um genocídio que foi marcado. E até hoje esse genocídio ele é registrado. Por exemplo, uma das histórias do estado de Mato Grosso do Sul é a não demarcação das terras indígenas, né? Nós temos acho que um grupo étnico que tem sua terra mais demarcada e que é mais condizente com a quantidade do seu povo são os Cajuelos, né? Eu acho que o único que não sofre tanto. Mas se a gente pensar nos Guarani e Kaiowás, que estão na região de Dourados, Amambai, Caracol, toda aquela região ali do Cone Sul, eles estão totalmente cercado pelo agronegócio, cercado por grandes fazendeiros e perderam a sua terra. O que hoje acontece é uma retomada do seu espaço, uma retomada da sua terra. Porque o indígena, quando ele morre, ele não quer ser enterrado em lugar nenhum, ele quer ser enterrado lá no seu espaço. A terra representa o espaço de vida, de cultura, de ser, de existência, né?
os espíritos, quando vão, é ali que eles voltam para cuidar dos seus e tudo mais. Isso é muito simbólico. E hoje a gente ainda convive com a questão do genocídio, né? Nós temos fome. Recentemente eu estive na região ali do Cone Sul, que é a região de Dourados, Ibema, ali, Amapá e tal, e fui visitar uma comunidade indígena urbana, né, Jaguapiru, que tem lá na sua comunidade os terenas e os Guarani-Kaiowás também, a maioria terena e Guarani-Kaiowá. E uma das coisas que agora a gente está num processo de retomada daquela população que saiu da terra, né? E aí, uma das coisas que talvez nós não indígenas não consigamos entender é essa relação do indígena com a terra. Porque o Tecorá, ele é o espaço do indígena, ou seja, é o território. O território para ele significa sobrevivência, né? Ele produz somente para sobreviver, bem diferente dessa nossa relação de produzir com excesso, e aí a gente vende para comprar os celulares, para comprar esse modo de vida que o capitalismo nos deu. O indígena não, ele pelo contrário, a terra garante a sobrevivência para ele. Se ele conseguiu produzir o suficiente para ele se alimentar, a relação de exploração da terra está tranquila. Aí o resto do tempo que ele tem, ele vai cuidar do espírito, né? Ele vai cuidar da educação dos filhos, que acontece de conjunto, de uma forma, enquanto o pai e a mãe produzem a sua sobrevivência, os filhos estão ali, estão aprendendo. E o momento de cultura, né? A cultura, a religião, são momentos que fazem com que... E essa relação da terra. Se eu saio do lugar que eu habito, do meu território, eu perco a minha referência. É uma desconexão. É uma desconexão do ser, do seu território. O indígena, se ele faleceu, ele quer ser enterrado ali no seu território. É ali que ele pertence, aquele lugar, aquele espaço. Isso é muito sério na cultura indígena, porque isso dá uma desestabilização no quem sou eu, né? Se eu não tenho espaço, se eu não tenho uma cultura, se eu não tenho uma organização, que é muito diferente da concepção que nós temos capitalistas, né? De acúmulo, de produzir riqueza, de produzir bens, de produzir... Não é essa lógica indígena. Então, esse é uma referência extremamente importante, o teu território. Por isso, Edneia, que a gente diz o seguinte: nesse momento é preciso delimitar as terras indígenas, que hoje estão confinados em espaços urbanos, tal como em Campo Grande, né? Aqui em Campo Grande nós temos 4, né, aldeias terenas, e elas não têm esse espaço de produção. Elas não conseguem porque elas estão rodeadas, né, de espaço. Na região de Dourados, ali no Cone Sul, onde o conflito é maior, também não se tem. Temos 2 aldeias, um do lado do asfalto, outro do outro lado, e vivendo em extrema miséria, porque eles não têm espaço de plantar, e ao mesmo tempo, nessa aldeia que nós fomos, eles não têm água, só que estão dentro da cidade. Então não existe dificuldade para responder, para atender, a não ser fazer uma canalização ali. Tem que ter água para a população, até para garantir a sobrevivência mínima, né? E quando a gente vem para Campo Grande, pensando em todo esse processo de extermínio, aí nós temos lá, né, aqui chamado Campos da Vacaria, né, que é um território muito mais amplo, um território que parece-me que a gente não registrou
tanto genocídio, mas durante a Guerra do Paraguai, os indígenas, tanto quanto a população negra, foram utilizadas como uma frente, né, de guerra, né? E aí a gente vai ali na região de Jardim, de Miranda, né? Aí a gente vê, quando os historiadores localizam naquela região os estudos, a gente vê como que os indígenas foram utilizados na Guerra do Paraguai, e isso causou também um extremo genocídio da população indígena e da população negra, porque nessa época a população negra atingia um alto índice, né, no Brasil, então eles eram a frente de guerra, né? Matava-se um pouco, né, cansavam os soldados do outro lado, para que os não índios chegassem depois. Então, são fatos que registrados na história. Interessante pensar essa situação e os povos indígenas que hoje lutam por esse espaço territorial. Aí vamos pensar no período de guerra, em que eles são utilizados como representantes de uma pátria que eles não acreditam, sendo expulsos das suas terras e tendo que lutar por terras que já eram originário deles, né, com um outro país que eles não têm como inimigos, né, como outras etnias que eles não têm como inimigos. Hoje em Campo Grande tem até monumentos que fazem reverências a eles, e é passado para essas crianças como os heróicos, né? Os povos heróicos da Guerra do Paraguai. Mas por trás tem todo um processo sanguinário de como essa identidade, essa cultura, ela foi sendo apagada, escondida, e que resultou somente nessas aldeias aqui, que são urbanas, né? E que não tem as suas reverências e a sua cultura preservada, né, no contexto. Essa identidade cultural indígena, ela é muito importante para dar significado na sua existência, na sua vivência, né, professora? Isso. E, por exemplo, além desse período sangrento, né, sanguinário, como você disse, da Guerra do Paraguai, as pessoas, né, os fazendeiros, porque quem era o dono daquela terra? Os indígenas, né? Aí a terra toda era do Estado. Houve apropriações, né? Grandes apropriações. Por exemplo, a história de Mato Grosso do Sul é uma história recente, se a gente for pensar, né? Mas tinha a história do Mato Grosso antigo, uno, né? E aí esse aprofundamento, essa povoação da região daqui do sul do estado, ela acontece com vindas dos fazendeiros, né? Acontece, e aí vão expulsando os indígenas, né? Demarca a terra do fazendeiro, que antes era do estado, né? E expulsa os indígenas cada vez mais, né? E aí essa expulsão não é pacífica também. É uma expulsão que usa-se da força, que usa-se do sistema escravocrata, que é uma exploração econômica. Então, a gente tem toda esse processo de dominação econômica, de extermínio, para uma cultura e uma etnia que não tem os mesmos valores que os não indígenas. Eu acho que isso a gente tem que entender. Os indígenas têm outros valores, eles têm outras religiões, eles têm outra crença nesse mundo, que não é o que o não indígena tem, né? Por isso que é diferente. O indígena não trabalha? Ele trabalha. Se ele precisa trabalhar na terra para produzir seu sustento por 15 dias do mês, ele trabalha por 15 dias do mês. Os outros 15 dias, ele vai conseguir, né, estar junto da família, estar fazendo a sua religião, estar cultuando, né, o espírito, a cultura, ou seja, cuidando dos seus, porque nós somos esses seres, né,
integrais. A gente precisa de espaço de produção, a gente precisa de história, a gente precisa se apropriar e viver de uma forma cultural intensa, né? Nós não somos só trabalho, nós somos espírito, nós somos cultura, nós somos religião, nós temos a nossa família para cuidar, os mais velhos, certo? Então, e conviver com esse meio ambiente, porque o indígena não tem necessidade de acumular bens, não precisa acumular bens, e sim cuidar da sua natureza e da natureza do seu território. Professora, pensando nessa vinda dos fazendeiros para a região centro-oeste, né, falando de Mato Grosso Uno, né, nós conseguimos identificar esse processo da vinda de José Antônio Pereira para Campo Grande, né? E eu me remeto à situação de que o não índio demarca terra, né? E o indígena daqui não marcou suas terras, né? E como que esse direito, né, que é concebido para um e não é concebido para outro, né? Com que apropriação, né, desse poder José Antônio Pereira chega e demarca o seu território. E por ser índio, não tem e o indígena, por ser índio, não tem essa apropriação desse poder, né, de dizer assim, esse território é não meu, é né? respeitado, né? Não Eu acho que não é respeitado, tem uma diferença muito grande, porque o indígena, ele tinha seu território, estava ali por anos, é isso que a história nos mostra, mas o que faz o não índio? Não respeita esse direito, né? E o Estado vem nesse sentido de não respeitar, porque o Estado que não reconhece quando eles gritam por sua terra e pelo seu território, o Estado, né, ele não reconhece o direito dos indígenas que já estavam aqui muito antes de 1500, você entendeu? Por isso essa necessidade de trazer à tona essa história, né? Sim. Porque o Estado, de certa forma, quando reconhece territórios de José Antônio e apaga os territórios indígenas, né, acaba fazendo esse encobrimento da história originária dos povos campograndenses. Exato. E isso resulta de que o campograndense não consegue se identificar originário de povos terenos, né, que é a comunidade que é mais forte indígena na cidade. Na cidade. Isso é muito sério, né, no Isso. contexto escolar. E essas comunidades indígenas campograndenses, urbanas, elas conseguiram, essas aldeias urbanas, a conquista e a demarcação dessas aldeias depois de muita luta. E num processo bem recente, se você quer saber. É muito recente, porque eles ficaram espalhados na cidade. E uma das coisas que os indígenas têm é essa questão da aproximação num determinado território, porque aí sim mantém-se a cultura, né, a etnia, todo o processo. Então essa foi uma luta também, uma conquista recente da população urbana campograndense. Então, por exemplo, entender por que em Campo Grande a gente só tem essas pequenas aldeias indígenas é também entender que o estado de Mato Grosso do Sul sofreu esse genocídio e sofre ainda hoje com a expulsão do povo indígena do seu território. Agora, em julho, dia 20 de julho de 2022, aconteceu um ato ecumênico, né, com representantes de todas as religiões que se dirigiram para essas terras de retomadas e para essas terras onde está havendo conflito, numa tentativa de sensibilizar o Estado, né, e sensibilizar a população para olhar para o processo de fome atualmente que a população indígena sul-mato-grossense está vivendo. O processo está sendo extremamente cruel, né? Porque os indígenas estão na luta de retomada da sua terra, e nesse processo de retomada eles não têm abastecimento de água, não têm casa,
não tem comida, não tem, estão com medo, né? Nossa, me arrepiou essa. Estão com medo, porque nesse processo de políticas públicas, a gente participou também de uma oficina e líderes, né? Os idosos, as mulheres de luta, as pessoas de luta, estão dizendo que estão com medo, né? Eles não abandonam a luta, mas o medo está presente, a fome está presente. Então, a gente precisa sim reconhecer esse processo de retomada da terra indígena como uma retomada da centralização dos nossos povos. Respeitar, né? Respeitar e reconhecer que povos originários têm direito ao seu espaço, à sua terra, certo? E muitos dos que estão em Campo Grande, nessas aldeias urbanas, ele tem a família também nesses outros territórios. E isso fica presente quando a gente conversa com os indígenas. E esse sofrimento se espalha. Então, pensando todo esse processo de dor, né, trazendo para o contexto atual, enquanto educação, uma forma de sanar um pouco todo esse conflito dessas crianças dentro do processo escolar, esse período escolar dele, uma das alternativas é esse professor ter essa sensibilidade de conseguir identificar nesse aluno uma necessidade diferente dele e não tentar igualar ele aos demais, né, professora? Que é uma situação que às vezes se repete nessa questão de eu vou igualar esse aluno porque ele vai se tornar igual e não respeita as diferenças daquele porque só é diferente, né? Então essa sensibilidade precisa ser repassada, né, com relação a essa inserção, né? Que nós falamos de inclusão, mas não sabemos incluir, né? Eu acho que é acolhimento, é a palavra. Acolher, né? Você acolhe aquele que vem com todas as suas diferenças, né? E esse acolhimento, ele vai nos dois sentidos. Porque se eu sou professora, também não sei sobre a cultura indígena, a partir do momento que você acolhe, você pode ter a troca, você pode aprender, você pode se dispor um processo que vai ser pedagógico, tanto para você, professor, professora, quanto para aquele estudante que está ali querendo receber. Ele quer, porque ele precisa também dominar os códigos linguísticos, literários dessa nossa sociedade não indígena, porque ele já está inserido, principalmente aqui em Campo Grande, né? Ele está rodeado, cercado de código linguístico não indígenas, né? Então, a compreensão de que a relação da criança indígena, do estudante indígena com o mundo é diferente, a gente tem que acolher, né? E aí criar alguns códigos, algumas trocas, para que juntos, estudante e educador, consiga construir uma metodologia e uma pedagogia da troca. Aí eu uso muito Paulo Freire, que eu acho que a gente tem que aprender, né? O professor tem que conseguir aprender nessa relação dialógica, ou seja, acolha, escute e também retribua, pensar no diferente. Não adianta a gente tentar dizer que ele vai acreditar nesse Deus que nós acreditamos. Você entendeu? Nessa forma de que nós precisamos de um celular o mais potente possível, porque isso significa poder, que sou eu que mando. Não, a troca é diferente. Eu penso que acolhimento é a palavra. Entender esse medo. Nessa oficina que nós participamos foi de arrepiar, você entendeu? Então daí não dá pra gente ficar isento
de todo o drama que a comunidade indígena sul-mato-grossense vive hoje, né? Porque isso também se reflete na sala de aula, quando você recebe essa criança que tem o seu parente, às vezes o seu irmão, a sua irmã, que vive lá naquela comunidade que está fazendo. Olha, então, como nosso profissional de educação da rede municipal teria que fazer para conseguir atender essa população diferenciada e que nós, né, não fôssemos também responsabilizados por continuar essa prática colonialista dentro do sistema educacional municipal? Muito bem. Eu penso que já falei do acolhimento. Quando você acolhe, você respeita aquele outro ser, você tira o foco só eu que sei, não é só essa a possibilidade, eu sei, mas aquele estudante também sabe e tem uma concepção de um mundo diferente. Eu vou aprender com ele e eu vou aprender a partir das referências e dos estudos que a gente já colocou aqui, né? Nós, professores, temos sempre que aprender com o outro, temos sempre que aprender com o livro, temos sempre que aprender nessa relação do processo de ensinar. Então, eu acho que é fundamentalmente acolher, estudar, tentar se colocar, é difícil se colocar no lugar do outro, mas eu acho que respeitar a cultura e de onde o estudante está. Saber o que ele sabe, tentar conhecer o que ele sabe, para que junto ele possa crescer junto com você, professor. E aí sim, essa relação, dando-se essa relação do diálogo, do respeito, do processo ensino-aprendizagem, esse estudante vai também dominando as tecnologias, a linguagem, todo o processo do não branco. Então, sabendo que ele tem uma língua também diferente, uma cultura diferente, uma etnia diferente, né? Ele não, as dificuldades que ele apresenta não é porque ele tem problemas especiais, não, porque ele vem de uma outra cultura. Então a gente precisa respeitar e acolher essa cultura. Nós aqui agradecemos a presença da professora Bartolina, que contribuiu muito para nós. Professora, a secretaria está de portas abertas, precisando, só dar um grito quando nós precisarmos, nós vamos também pedir orientação, pedir a contribuição. Deixar garantido esse vínculo, né, que nós precisamos orientar e nós estamos no mesmo barco, juntos, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, muito acolhimento, muito trabalho. Eu sei que o professor trabalha demais, mas a gente tem também que estudar o outro lado, né? Ouvir o outro lado. Muito obrigada.